Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão brasileira, aqui na TH+ SBT. E hoje, diretamente dos novos estúdios da Nova Brasil FM em São José dos Campos, eu recebo um dos grandes nomes da música popular brasileira, ele, o príncipe do folk, Tuia, com canções na programação da Nova Brasil. E nos estúdios da Nova Brasil, em São José dos Campos, eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes da música popular brasileira, ele, o príncipe do folk, Tuia. Querido, seja muito bem-vindo aos estúdios, aos novos estúdios da Nova Brasil. É uma honra para mim, um prazer, assim, porque a Nova Brasil é referência, né, da música brasileira. E, assim, eu tenho o privilégio de ter músicas que estão na programação. E é muito legal saber que aqui, o nosso Vale, tem agora uma filial, né, dessa grande potência que é a Nova Brasil FM. Então, muito obrigado, queridão. Bom. O Tuia, eu sempre digo que o Tuia é trilha sonora obrigatória da minha coexistência, né? E ele já teve comigo em diversas participações no Vale Night, no Viva a Noite, né? Nos programas aqui do SBT e pelos shows, né? Vale afora, que eu não perco um show. Agora, como é que está 2025? Olha, para mim foi o melhor ano que eu tive na minha carreira depois da Covid. Porque a Covid, né, foi uma parada brusca e meio que reformulou um pouco como é o jogo, né, do mercado, as questões digitais e tal. Então a gente teve que se adaptar. Então foram momentos ainda difíceis, assim, né? Mas esse ano, graças a Deus, tem sido um ano muito bom. E assim, com perspectivas de 26 ser melhor ainda. Eu acabei de gravar, estou lançando agora o primeiro single de um DVD, que hoje em dia a gente fala DVD, mas não é. Mas é o revival, né? A mídia física é muito importante, assim, afetivamente para a gente. Exatamente, porque a referência é essa, falar audiovisual, ninguém nem sabe o que é isso. Então é um DVD, é um show de 25 anos de carreira, chama Clássicos do Rock Rural, e eu fiz versões dos grandes mestres, das grandes obras de clássicos, né, dos clássicos, e da minha forma de cantar. Então a gente está lançando isso, são 2 músicas por mês, começamos agora com Jesus numa Moto, do Sá Rodrigues e Guarabira. Então é um material que ficou lindo, gravado em São Paulo, e a gente agora começa a divulgação desse show. Tuia, eu sempre admirei, né, na sua obra essa generosidade da intergeracionalidade, né, que você impõe por meio da sua vivência na trilha sonora que você faz parte, né? E trazer esses grandes nomes para a região também, né? Você foi pioneiro nesse sentido. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que aconteceu comigo desde que eu comecei a carreira, sabe? Eu não sei, é coisa meio de... talvez da missão artística, musical que eu tenha, de fazer essa interlocução de gerações, entendeu? Porque eu acho que eu estou justamente no meio disso, né? Mesmo na época da minha banda, o Dr. Jeca, que eu era mais novo, mas eu já tinha essa referência muito clara do que esses caras são para a música brasileira. Então, até hoje, ainda mais por amizades, aí, obviamente que houve a questão de compor junto, de gravar junto, de realmente trocar com eles, né? E que é uma geração dourada, cara, uma geração que a gente não vai ter mais. Você sabe que uma outra coisa que eu sinto, né? E isso me faz palpitar cada vez mais, o meu coração entra quase numa arritmia, é a sua versão dos grandes clássicos, que você dá a sua interpretação, né? Mas o grande barato é esse, né? Eu sempre digo que para fazer parecido ou igual, já tem eles, né? Eles são os caras que construíram essa fórmula, vamos dizer, entendeu? Então, o que eu posso acrescentar? Eu posso acrescentar com a minha visão e tentando cantar como fosse, se apropriar daquilo para fazer do meu jeito. Então, acho que essa é a minha missão, cara, sabe? Mesmo do meu repertório autoral, eu trago muito isso também, sabe? De beber da fonte e transformar isso em algo próprio, né? Algo com identidade. Quando a gente fala, né, em rock rural, né, a gente fala no folk, né? A RM Vale, embora tenha essa pujança tecnológica, né, ela ainda
tem segredos longínquos, como a Serra da Mantiqueira, né? Como as áreas rurais aqui na região, que até hoje permeiam esse estilo musical. Exatamente, para mim é a minha grande referência, né? É engraçado porque a gente vive entre a cidade, o urbano e o rural, né? E é exatamente essa a minha essência. Eu sou isso, eu sou metade urbano, metade rural. Então, minha música é muito... Eu sempre brinco que eu saio daqui, viajo, faço shows em outros lugares, mas o Vale, né, como referência musical e artística, a alma, ela nunca sai de mim, porque é isso que eu sou. Metade urbano, metade rural. Você acaba levando a RM Vale também para o Brasil inteiro, né? Então, justamente porque isso que a gente tem aqui é muito peculiar, né? Essa coisa da cidade, da estrutura, da tecnologia, e ao mesmo tempo tem esse lado rural, esse lado da terra. Então, o Brasil ele é muito rico, mas em peculiaridades, mas eu acho que isso aqui meio que só tem mesmo aqui, né? Essa coisa meio quase mineira, que a gente fica, né, que a gente encosta principalmente aqui em São José dos Campos, no sul de Minas, né? Então, o que reflete aqui, a gente tem até uma festa mineira, que aliás nunca me chamaram para cantar. Olha aí, Tom, Fundação Cultural. Tom, essa aí, meu irmão, essa aí você está em dívida comigo, hein? Mas, enfim, mas é para mostrar, né, o quanto a gente tem essa influência. E, para mim, isso marcou, né, a minha vida e a minha música. E para você, meu querido telespectador, para ver em loco essa releitura, um clipe de Linda Juventude. Maravilha, juventude, pobre de mim, pobre de nós, Via Láctea, brilha por nós, vidas pequenas da esquina. Que saudade! Camarão, coco, bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Vale Night, aqui nos estúdios da Nova Brasil FM, com ele, o príncipe do folk, Tuia. Ô Tuia, eu me emocionei recentemente, né, ao ver o Renato Teixeira no aniversário de São José dos Campos, junto com a Orquestra Joseense, numa apresentação assim inenarrável, né? E você tem a oportunidade de conviver com ele, né? Agora no auge dos 80 anos do Renato Teixeira, como é que foi essa proximidade e o trabalho que vocês desenvolvem? O Renato foi meu padrinho musical, né? Meu primeiro grande padrinho por essa ligação que ele tem aqui, né? Com Taubaté, ele cresceu aqui. E a referência que eu tenho de música brasileira, de MPB, sempre foram esses caras, né? O Renato, então, como existe essa proximidade de a gente ser conterrâneo, né? Então, assim, ele foi um cara que apadrinhou o meu trabalho e sempre foi um incentivador, assim mesmo. Porque ele é um cara muito generoso, cara. Um cara, além de ser um gênio da música, que é o que ele é, como pessoa também, né? Porque nem sempre a pessoa é a mesma coisa que a obra. A gente vê isso, infelizmente. Mas ele, no caso, ele realmente é tão generoso quanto a obra dele é. E poder ter esses encontros com ele, cara, é de muita sabedoria, que a gente aprende muito, não só a música, mas você adquire um pouquinho do espírito, né? Você aprende como é a pessoa. Um pouco antes desse show que você falou que teve aqui em São José, né? Que eu não pude vir, mas eu vi que teve. Eu toquei com ele, acho que uma semana antes, num festival em Minas. Eu toquei depois dele. Teve Renato Teixeira, eu e o Zé Geraldo, que fechou a noite. Então, cara, você poder estar no camarim, você poder estar junto com ele, você poder... você ter o respeito, o carinho de uma pessoa que você cresceu já ouvindo e cresceu já sabendo que ele era o cara que compôs Romaria, que Elis Regina tinha gravado há 15 anos atrás, na época.
Então, assim, cara, isso é muito poderoso, é muito grande. E você vê a vitalidade, o cara com 80 anos fazendo 10, 15 shows por mês, cara. Então, isso para mim é uma inspiração, em todos os sentidos, né? Eu quero chegar a 10% do que ele tem como talento, e também essa vida, né? Essa vida inteira. Essa dada à música, simplicidade né? genial. Né? Genial, cara. O simples é genial, né? E é o que ele é. Eu sempre digo, né, parafraseando o meu amado Rubem Alves, que toda alma é uma música que se toca. Né? E o Renato toca a alma da gente. Não tem como, né? Eu acho que assim, a grande coisa do artista, quando ele é realmente diferenciado, é quando ele toca a alma das pessoas, né? Ô, Tuia, e a Nova Brasil? O que a Nova Brasil FM representa para você nessa trajetória tão rica que você tem? Cara, a Nova Brasil ela é uma referência na música brasileira, na rádio da música brasileira, e assim, tem um público muito fiel desde sempre, e acaba que é uma marca em que quando você se associa a ela, né, isso te dá um peso na tua carreira. Eu tenho 8 músicas tocadas, né, na Nova Brasil, tenho 2 músicas que ficaram dentro da programação. Que é a Linda Juventude Linda e Flor, a versão de 14 bis, Linda Juventude, e a minha música Flor. Então é uma rádio que é muito importante, assim, é uma referência, me trouxe muitas coisas legais, muito público, e eu espero sempre, todo ano, emplacar uma lá, entendeu? É o que eu venho fazendo nesses últimos 8 anos. E você, pelo que eu saiba, é o único expoente, embora a música não tenha fronteiras, aqui da RM Vale, na programação da Nova Brasil. Eu acho que eu sou o único realmente que tem que desenvolveu essa carreira na Nova Brasil. E isso para mim é uma honra, cara, um privilégio. E a Nova também ter a generosidade de acreditar em novos artistas, porque eu acho que é uma marca da Nova Brasil. Ela criou vários artistas, ela deu espaço para vários ficarem grandes, né? Então, acho que isso é muito importante e eu continuo apostando nisso. É um formato que, apesar do digital, né, hoje tem a internet muito poderosa, mas a rádio é um meio de comunicação, como a TV, que nunca vai sumir. E tem seu público cativo, e a gente tem que falar para o público que nos interessa. Eu sempre falo o seguinte, embora a rádio seja para todos, né, ela acaba sendo exclusiva para cada um, né? Cada um tem uma vivência e uma leitura com o rádio. Porque eu acho que tem uma troca muito única, né? Porque, por exemplo, a internet nesse ponto é mais fria. Né? Você faz uma playlist, você ouve um Spotify, mas você não tem uma troca. Agora, a rádio está viva, ela está acontecendo no mesmo momento, então as pessoas entram em contato, você ouve aquilo que está acontecendo nesse momento e com o fundo musical, né? Agora, antes de encerrar, eu quero que você fale um pouquinho para o meu telespectador como é que foi gravar uma das músicas do meu coração, que é Céu, com a Elba Ramalho. Cara, foi sensacional, assim, foi uma oportunidade que eu tive e que a primeira vez que quando ela gravou, né, e eu ouvi... Maravilhoso. Porque, assim, uma curiosidade de que ela gravou a música inteira. E eu fiquei com dó até, cara, de botar minha voz nela, porque, cara, ouvir a música inteira cantada por ela é emocionante, não tem como, cara. Então, assim, são as coisas que a gente coleciona na vida, né? Que são os presentes. São os presentes, né? Os privilégios que fazem essa carreira ser, apesar de ser dura, ela é uma bênção, né? Contagiante. E os próximos shows do Tuia? Então, eu estou fazendo esse show dos 25 anos do Clássicos do Rock Rural. Estou lançando agora em São Paulo esse show, depois vou para o Rio na sequência. A gente tem feito muito Minas Gerais e agora a gente está preparando um projetão que depois eu vou te contar em primeira mão para o próximo ano, 2026. E para a gente terminar essa conversa com o Tuia nos estúdios da Nova Brasil, eu deixo você, meu querido telespectador, com o clipe de uma das músicas que eu mais amo. Você viu que eu estou falando isso para tudo, né? Sinal que eu sou realmente admirador e fã. Flor, para você, meu querido telespectador. A gente se vê no próximo programa. Até lá! O amor não choverá, o amor não secará, o amor não choverá, o amor não secará, o amor não choverá, o amor não secará. Sopro poemas na janela da sua vida, um coração se abrirá. Sopro poemas na janela da sua vida, pro
que eu disser flutuar no jardim dos meus sonhos plantados. Tua flor acordará.